Saudações, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Vamos iniciar mais uma palestra nesta abençoada instituição espírita, o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, a todos os nossos irmãos, digníssimos companheiros que trabalham e frequentam esta instituição centenária. Mestre Jesus, Tu que és a luz divina que nos cura, elevai os nossos pensamentos ao peregrino da esperança, da bondade, da compaixão. Que nosso Senhor Jesus Cristo e os benfeitores do mundo maior envolva-nos neste elo de luz, de psiquismo, de amorosidade, a todos os companheiros que nos ouvem por esta live. Gratidão. Muita paz mais uma vez aos queridos irmãos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Para mim é sempre uma honra estar com todos vocês, especialmente nesta nossa live, que nós vamos tecer algumas considerações do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, tendo como espírito Emmanuel. Eu considero o livro Pensamento e Vida uma cartilha ditada por Emmanuel a todos aqueles espíritos antes de reencarnar que, para viver uma experiência na Terra, teria que vivenciar uma orientação, vamos dizer assim, né? Uma bússola de orientação, o livro Pensamento e Vida, porque o espírito, quando reencarna, ele vai ficar atrelado a um corpo físico, a um corpo somático. E eu sempre comento que esta prodigiosa beleza que é o corpo físico, ele é constituído de 10 trilhões de células. E o princípio inteligente do universo vai se manifestar neste corpo. E como é que o espírito vai se adaptar a uma nova romagem física? Portanto, o livro Pensamento e Vida é uma cartilha dos espíritos de como ele deve se comportar ao reencarnar, administrando o teu próprio pensamento. Portanto, nesse capítulo que nos foi sugerido como tema, sugestão, pensamento, disciplina, porque falar de sugestão, de indução, conforme o texto nos chama a atenção, quando Emmanuel nos diz, comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinete magnético específicos, mobilizando hipnotizadores e hipnotizados. Na introdução desse texto, sugestão, Emmanuel nos chama a atenção de que muitos das criaturas humanas encarnadas são induzidas, são hipnotizadas, influenciadas por forças ocultas essas que muito bem foi asseverado por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Portanto,
nessa resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, que os espíritos estão constantemente interferindo na nossa existência, na nossa jornada. E cada um de nós somos capitaneado pelo poder do magnetismo mental, pelo o fluido que aure da nossa aura, do nosso perispírito. Uma entidade espiritual se identifica conosco não é pela nossa aparência física, mas sim pela ascendência do psiquismo mental. É a luminosidade que aure dos encarnados que vai se identificar com esta outra sociedade de espíritos desencarnados que dividem o mesmo espaço conosco, quer seja dentro do lar, no trabalho, nas avenidas, aonde quer que você esteja, sempre terá alguma entidade benfazeja ou alguma entidade de espíritos infelizes, zombeteiros, sintonizando conosco através da matriz do nosso pensamento, que é o emissor. Então, quando Emmanuel ele vai tecendo comentários em cima do texto sobre sugestão mental. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda a hora na vida de todos os seres com base na reflexão mental e permanente. Ele diz que as nossas sugestões é algo corriqueiro, é diário. Muitas das vezes nós somos intuídos, inspirados, e às vezes essas inspirações têm origens de espíritos que estão na mesma frequência mental nossa. Então Emmanuel vai dizer que é algo corriqueiro, muito mais do que nós imaginamos. Iria dizer o apóstolo Paulo de Tarso, em um dos seus textos, que todos nós somos observados por uma nuvens invisíveis. Paulo de Tarso certamente se referia sobre essas entidades espirituais ou esta outra sociedade espiritual que divide o mesmo espaço com o nosso orbe terrestre. Portanto, quando Emmanuel, em outro trecho desse tema, ele vai dizer: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. As nossas atitudes, os nossos atos são, meus queridos amigos, esses elementos dinâmicos de indução. Emmanuel, nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, na introdução do livro, ele vai dizer: o pensamento cria a vida que procuramos. Ou seja, o pensamento vai criar a vida que você está estabelecendo para você mesmo. É você que vai criar os padrões, as ações. É você que vai estabelecer o mundo em que você vai habitar, porque o mundo que você habita, ela tem a sua origem, a sua matriz na sua forma de pensar e de agir, de ver o mundo. Então, quando ele diz que todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Imaginemos-nos que hoje nós somos uma população
de 8,5 bilhões de seres humanos habitando o orbe terráqueo. Quais são os tipos de forma, pensamentos que nós jogamos para o psiquismo da Terra, para a camada energética da Terra? São bilhões e bilhões de pensamentos circulando acima da velocidade da luz, como se fosse uma teia de aranha circundando todo o orbe terrestre. Vai dizer Joana de Ângeles em uma de suas obras, como também um cientista japonês que estudou a produção do pensamento, ambos, tanto esse cientista japonês como Joana de Ângeles, eles vão dizer que cada um de nós produzimos por dia aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. E a maioria desses pensamentos que nós produzimos são pensamentos negativos, pensamentos de preocupações, falando da vida alheia, produzindo sentimentos negativos, como vocês vão ver mais adiante. Eu vou falar sobre a vontade do pensamento, o pensamento, disciplina e vontade associado à sugestão. Então, quando Joana diz que a nossa produção mental é de 60 mil pensamentos e que um percentual muito insignificante são pensamentos edificantes, positivos, basta percebermos como está a atmosfera psíquica da nossa Terra, a Mãe Gaia, o planeta Terra. E como é que está o seu estado mental atual? Porque você é um grande micro-universo dentro de um macro-universo pensando. Portanto, quando ele diz que este princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Esse comando que você dá ao pensamento é que vai ser a bússola de orientação ao longo da jornada da vida na Terra. Você vai estabelecendo padrões, construções, para que você possa gradativamente construindo o mundo que você aspira. Esse mundo de regeneração que eu tenho tanto comentado nas nossas lives, nas palestras. Se você deseja construir um mundo de regeneração, inicie regenerando a sua forma de pensar, a produção mental que você está criando para si e para o mundo aonde você está mergulhado, para o mundo aonde você existe e vive como ser espiritual encarnado em um corpo físico. Siddhartha Gautama, Buda, ele iria dizer: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Buda, na sua sabedoria milenar, ele iria dizer que o mundo é a consequência do pensamento dos seus próprios moradores. Portanto, meus queridos irmãos, existe uma pergunta clássica de conhecimento de todos nós. Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Quem não já formulou esta pergunta? Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Se apresente. Que tipo de comportamento você vai ter? É o seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes? Você vai
estabelecer afinidades semelhantes com os seus afins, assim na terra como no mundo espiritual. Na terra há as desigualdades sociais, existe o rico, o pobre, as projeções sociais, mas no mundo espiritual, a desigualdade no mundo espiritual não é estabelecida pelo poder de posse, pelo título, pelo diploma, pelo patrimônio que você possui. No mundo espiritual, títulos de nobrezas, títulos acadêmicos, não vale nada, porque lá os espíritos vão se afinizar por classes espirituais centrado em seus valores morais e éticos. É por afinidades de ascendência espiritual um para com o outro. Mas aqui na Terra não. Todos nós estamos neste caldeirão de diversidades, de diferenças de classes sociais, políticas, religiosas. Mas no mundo espiritual é diferente. Você vai estar com a sua classe espiritual de acordo com os padrões mentais que você está afinizado, mentalizado. Então, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Em cima desse questionamento, eu diria, meus amigos, o autoexame. O autoexame do pensamento, da disciplina e, acima de tudo, a vontade de transformar a sua forma de pensar diante de si para exteriorizar o teu pensamento em benefício do próximo. Então, eu diria, o autoexame. Examine os teus pensamentos, os seus sentimentos, se são positivos ou negativos, se existem mágoas, ressentimentos, críticas ao seu próximo ou gratidão no seu coração. Então, este autoexame vai lhe convidar, lhe proporcionar a você mesmo mergulhar nas entranhas da intimidade do teu próprio pensamento, na sua autossugestão de si, para verificar que tipo de sentimento você está alimentando, se mágoas, ressentimentos, ódios, críticas. Então, se você vive estabelecendo na sua vida, arquitetando, arquivando no seu pensamento mágoas, ressentimentos, ira, ódio, certamente você vai adoecer. Adoecendo, vai eclodir como uma doença psicomática que vai eclodir no seu corpo físico. E você não vai sair daquele ciclo vicioso do seu próprio pensamento. Você ficará preso, acorrentado pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria autoindução, a sugestão que Emmanuel fala aqui sobre a auto-hipnotização, que existe duas características clássicas da hipnotização. A hipnotização por algum espírito obsessor que está ali hipnotizando, e a outra é a auto-obsessão, a auto-hipnotização por você mesmo. Então você fica naquele ciclo vicioso de sentimentos negativos, de não perdoar, mágoas, ressentimentos, que muitas das vezes nós vamos carregar ao longo da nossa vida, no nosso pensamento, e você desencarna levando esse tipo de sentimento negativo, desse lixo mental negativo, para o outro lado da vida. Você deixará na Terra o corpo físico, mas a matéria mental produzida, plasmada por você, você vai levar para o outro lado da vida.
E no mundo espiritual, você vai ficar nas suas próprias teias mentais, criada por você mesmo. Você ficará preso às suas próprias teias, criada por você mesmo. Portanto, há uma necessidade deste autoexame, não é? Buscando a gratidão, o sentimento de coração, mudando o diapasão da nossa forma de pensar, o diapasão da energia espiritual que aure ao redor de todos nós. Existe também a questão dentro do pensamento, da disciplina, da autossugestão, que são as nossas palavras. A palavra, ela é bendita. A palavra bem colocada, bem posta, ela transforma a nossa forma de pensar. E tuas palavras, como está as tuas palavras? Como você está dialogando com o outro? Não são consolo ou intriga, dão esperança ou tiram esperanças. Você tem consolado com suas palavras? Você tem levado esperança ao próximo? Ou fala mal do seu próximo? Porque quando você está falando mal do seu próximo, você está se auto-envenenando com uma linguagem negativa. São de consolo ou de intriga? Você está consolando ou está criando intrigas? Porque tudo isso vai repercutir no seu mundo mental, que por sua vez, o princípio inteligente do universo, que é o Espírito, conforme a pergunta 26 do Livro dos Espíritos, que é o Espírito? E os Espíritos responderam a Allan Kardec que o Espírito é uma centelha, é um clarão. E para que esse Espírito se manifeste na Terra, ele precisa de um corpo, conforme eu falei na introdução da nossa palestra, da nossa live. Então, é o Espírito que é o gerador, é nele que vai ficar arquivado todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. E este clarão, esta centelha que é o ser espiritual, ele é que comanda os 100 bilhões de neurônios que existe no nosso a força do pensamento que vem desta caixa craniana, que é manipulada pelo espírito, a força do pensamento. Sabemos que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Vai dizer Emmanuel também nesse livro, Pensamento e Vida. O nosso pensamento é uma usina nuclear. O nosso pensamento é esta matriz, é a grande usina que produz as nossas matérias mentais, não é? Mas também sabemos, vai dizer André Luiz, que o cérebro é o órgão de que o espírito se vale para se manifestar. É o espírito quem pensa, sente e age por intermédio do corpo físico, ou seja, é o espírito que vai manipular, conforme eu falei, os 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada e cada uma possui uma função específica e todas conectadas. Esses 10 trilhões de células que trabalham de forma harmoniosa entre si é manipulada pela matriz que é o espírito, que por sua vez o espírito possui o perispírito.
E é no perispírito que fica arquivado todas as nossas matrizes. O perispírito tem densidade, tem peso, o perispírito tem cor, o perispírito tem cheiro, o perispírito, ele é a matriz primordial intermediária entre o princípio inteligente para se manifestar no corpo físico. Ao desencarnarmos, perceberemos o fenômeno da desencarnação, porque a morte é a desagregação molecular do corpo físico. O corpo vai entrar em estado de decomposição da desagregação molecular. Mas o fenômeno da morte, na cessação da vida, há uma reposição desses 10 trilhões de células energéticas que vai compor o novo corpo que nós conhecemos como o perispírito. Exatamente por isso que alguns médiuns videntes relatam que no momento da desencarnação, um segundo corpo está sendo formado sobre aquele corpo inerte e que vai fluindo, saindo as energias dos chakras, do plexus, para a formação desse segundo corpo que nós conhecemos inicialmente por perispírito, o corpo somático, o corpo energético. Portanto, é ele que vai ficar registrado as nossas ações de pensar, as nossas atitudes. Então, eu também diria que pensamento, disciplina e vontade está todos associados à autossugestão desse texto maravilhoso que Emmanuel nos apresenta e que, de certa forma, eu estou ampliando em cima do tema nos proposto, pensamento, disciplina e vontade, que significa a autossugestão de si, com a modificação dos seus pensamentos para o mundo aonde você se encontra. E o significado da vontade, o que move a nossa vontade de nos modificarmos diante desses grandes desafios que ora nós enfrentamos nesses últimos 1 ano e meio, em que todos nós estamos mergulhados em uma grande pandemia do século XXI e que muitos dos nossos entes queridos têm retornado ao mundo espiritual. A humanidade vive um luto coletivo, vivemos os nossos lutos emocionais. E o que é que você está colaborando para mudar a sua forma de pensar, o seu pensamento? Quando, no ano passado, iniciou-se o lockdown, o mundo parou. O mundo ajoelhou-se. As civilizações humanas ajoelhou-se diante de um inimigo mortal e invisível, o coronavírus, o Covid-19. E ficamos todos estáticos naquele momento do lockdown, da quarentena, de cada um de nós nos ficarmos mais em casa, pensando. Foi relatado pelos meios de comunicação aqui no continente sul-americano, como no continente europeu, em várias partes do mundo, se ouvia um zumbido, um som, um zumbido. Isso foi comentado pelas redes e noticiadas pelas emissoras de TVs em todo o mundo. Eu comecei a perguntar do que se tratava, eu comecei a fazer uma autoanálise baseada em um pensamento de Sai Baba. Sai Baba iria dizer que quando você diminuir o volume do seu pensamento,
quando a humanidade buscar silenciar a si mesmo, a gente vai sentir o som, a vibração da Mãe Gaia, do planeta Terra. Esse zumbido que estava se ouvindo porque não ouvia, não tinha o barulho das grandes metrópoles. E nas madrugadas, em que todos nós estávamos reclusos, presos, dentro dos nossos lares, a gente ouvia o som da Mãe Gaia, a vibração do campo magnético da Terra que vibra 30,3 MHz por segundo ao derredor da camada do planeta Terra. E Sai Baba vai dizer que quando você aumentar o seu padrão de luz mental, você vai vibrar na mesma faixa do campo magnético. Imagine vocês como o planeta Gaia começou a vibrar de forma saudável, porque os pensamentos estavam mais introspectivos desta coletividade humana. Portanto, quando o Buda afirmou que somos o que pensamos, com o pensamento construímos o mundo, então o campo magnético da Terra, ele é constituído e de certa forma influenciado pelas nossas formas, pensamentos. Então, quando esse texto, que foi fruto também de um estudo, de uma palestra que eu fiz alguns anos atrás sobre pensamento, disciplina e vontade, veio encaixar perfeitamente nesse tema do livro Pensamento e Vida. Sugestão, quando dizemos assim: a vontade é a maior de todas as potências da alma. Tenha determinação, tenha vontade. Quando Jesus afirmou: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os grandes obstáculos na tua existência. Esta fé é movida pela vontade. Não basta ter fé. Aí eu tenho fé que eu vou superar as minhas dificuldades. Mas tem que ter ação, tem que ter vontade. Essa vontade de viver é como um imã que atrai em novos recursos vitais. A vontade vai fazer com que você seja este grande imã, este grande dínamo de luz que vai atrair o que você está pensando, o que você está estabelecendo. Portanto, meus amigos, nesse texto que nós desenvolvemos algum tempo atrás, eu iria também dizer que é o atributo do espírito que vai lhe dar o direito de progredir em busca de uma força propulsora que direciona sua existência, que é a vontade. Vontade essa que Jesus muito bem se expressou no seu diálogo com os seus discípulos, ensinando-lhe a disciplina do pensamento. Quando Simão Pedro, ao perguntar a Jesus: Rabi, o que devo fazer para me aproximar de Deus? O que devo fazer para não cair na tentação? E Jesus iria lhe dizer: para que você possa sentir a presença de Deus na tua vida, és através da oração, Simão. A oração é a conexão com o divino, é a conexão com o Criador, do criado com o Criador. É a nossa janela da alma. Quando você abre a sua alma, o teu pensamento, através da oração, da meditação, você vai se conectar com as energias telúricas do universo, que é esplêndido. Quando nós oramos, é como se
uma grande força de usinas de luzes cósmicas explode de dentro de si, conectando com a matriz do universo, que é o Criador, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Portanto, nas nossas considerações finais, eu diria o fortalecimento da vontade, do pensamento, disciplina, disciplina, disciplina. Essa foi a resposta que Emmanuel deu a Chico. Discipline a sua forma de pensar, discipline a sua forma de agir. Tenha fé. Esse fortalecimento da vontade através do pensamento é a fé que vai remover os obstáculos existentes dentro de você. Quando o homem diz que não pode vencer suas próprias paixões, esse homem está morto de vontade e frio nas suas convicções espirituais. É um pensamento do espírito Miramês. Eu vou repetir para que fique gravado e arquitetado no nosso mundo mental. Quando o homem diz que não pode vencer suas próprias paixões, esse homem está morto de vontade e frio nas suas convicções espirituais. Por nossa vontade, podemos agir tanto no sono como na vigília, com tenacidade, pois ela é uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente vai criar obstáculo se você deixar que a vontade deixe de ter vontade de viver. Portanto, meus queridos irmãos, pensamento, disciplina e vontade é a proposta deste capítulo, sugestão do livro Pensamento e Vida, a autossugestão. Modifique a sua forma de pensar e de agir. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Que o Mestre Jesus alimente as nossas almas, iluminando o pensamento de todos, abrindo a janela da mente, a janela da alma, para sentirmos a presença do Criador em nossas vidas. Gratidão, muita paz.